Boa noite. Vereda Literária conversa hoje com a ensaísta e professora Melânia Silva de Aguiar. Melânia Silva de Aguiar nasceu em Vermelho Novo, Minas Gerais. É doutora em Literatura Brasileira na UFMG, pós-doutora na Universidade de Paris III, na França, e na Universidade de Lisboa, em Portugal. Melânia Silva de Aguiar possui mais de 40 ensaios dedicados à literatura. Foi professora da Universidade Federal de Minas Gerais e hoje leciona na PUC-MG. Tudo bem com você, Melânia? Tudo bem, obrigada. Então tá ótimo. Melânia, uma vida inteira dedicada à literatura. Dá para fazer para nós um pequeno balanço dessa atividade? Bom, eu devo dizer que quando eu ingressei nessa vida de professora de literatura, eu tive algumas dúvidas sobre se seria isso mesmo, né? O que eu queria. Eu acho que como todo mundo numa fase da vida tem assim, uma série de indecisões, né? Mas hoje, fazendo um balanço geral da minha vida profissional, eu acho que eu fui muito feliz, né, na minha carreira, porque eu sempre aliei o prazer, né, o gosto do trabalho, né, pelo trabalho em si, que às vezes é muito árduo, né, principalmente nas condições em que a gente o exerce no Brasil. Né? O professor é sempre bastante sacrificado, nós temos vários problemas e tal. Mas eu considero que foi uma dádiva de Deus, sabe? Eu ter conseguido trabalhar sempre com muito prazer e muito entusiasmo com a literatura. E este contato com o aluno, com os jovens, né? Parece que traz constantemente uma renovação, né? Isso faz com que a gente se dedique com muito mais vigor, com muito mais entusiasmo àquilo que faz, né? Então, pegando uma carona nisso, eu te pergunto, como é que você vê a importância da literatura na vida das pessoas? Eu acho que a literatura, talvez mais do que outras formas, né, de manifestação artística, talvez porque trabalhe diretamente com a palavra, né, é um instrumento de abertura de mente, é um instrumento de crítica social, é um instrumento de aprofundamento da psicologia do homem. Né? Eu acho que a literatura ela é um instrumento maravilhoso para justamente abrir caminhos, esclarecer as mentalidades. Né? Parece que a literatura torna os homens mais humanos, né? Mais próximos daquelas características fundamentais do ser humano, né? E nos torna, por isso mesmo, mais tolerantes, mais compreensivos. Né? Eu acho que a literatura tem essa grande função, além de trazer, evidentemente, um grande prazer. Exatamente. Né? A Poesia dos Inconfidentes, um livro lançado recentemente pela editora Aguilar, reunindo a obra completa dos três poetas Tomás Antônio Gonzaga, Varenga Peixoto, Cláudio Manuel da Costa. Você é responsável pelo estabelecimento dos textos de Cláudio Manuel e Tomás Antônio Gonzaga. Como é que foi esse seu trabalho? Olha, o trabalho de Gonzaga, ele já estava praticamente pronto, porque já era anterior, já saiu pela editora Garnier e Vila Rica, em 1992. Então, já era um trabalho encaminhado, digamos. Né? Agora, o trabalho de Cláudio foi um trabalho exaustivo, ou melhor, está sendo, porque eu ainda continuo trabalhando eu estou preparando a edição crítica de Cláudio Manuel da Costa, que vai incluir textos inéditos, inclusive, do poeta. Né? Essa última edição da Nova Aguilar não foi propriamente uma edição crítica, apesar de ter se baseado na edição crítica que eu estou concluindo, né? E de ter todo o rigor, portanto, de uma edição crítica. Mas é um trabalho que dura mais de 20 anos. Né? Eu trabalho com a poesia de Cláudio há muitos e muitos anos e virou mais ou menos uma obsessão, ou pelo menos o sentido de uma necessidade. Eu via com muita tristeza e com muito desagrado a injustiça que se fez a este poeta durante todos estes anos. Né? É um poeta que esteve esquecido praticamente das grandes editoras, né? Durante todos esses anos. Para se ter uma ideia, a última edição da obra completa de Cláudio é de 1903, e uma obra
cheia de problemas, né, com muitas falhas, não só de reprodução, mas com muitas lacunas também. Então eu sentia muito essa necessidade de preencher essa lacuna de alguma maneira, de resgatar, né, para a literatura brasileira um poeta que sempre foi mal estudado, mal conhecido, né, mal editado. E quando a Nova Aguilar me propôs, né, a edição da obra completa de Cláudio, para mim foi uma realização, porque eu estava com a pesquisa já em fase bem adiantada e pude então atender, né, a esse chamamento da editora Nova Aguilar. Em termos de dificuldade para a realização desse tipo de trabalho, o que você assinala como o que mais te... Olha, a dificuldade enorme para a realização desse trabalho, que eu acho que é uma coisa que sempre assombrou as pessoas que se aproximaram desse tema, e eu acredito que Rodrigues Lapa esteja nesse rol de pessoas que se sentiram tentadas a fazer a obra do Cláudio, a realizar essa edição crítica de Cláudio, mas que pararam ou não tiveram condições de continuar, foi o volume enorme. É uma obra gigantesca, né? Com muita coisa editada e muita coisa sem editar, e muita coisa editada há 200 e tantos anos atrás, portanto, textos perdidos ou esquecidos em arquivos portugueses, né? Reunir isso tudo não é fácil. Então, reunir isso tudo não é fácil. E eu tive a oportunidade de fazer isso porque contei com uma equipe de bolsistas do CNPq, alunos e professores que me ajudaram muito, inclusive a professora Eliana Scott Muse faz parte do meu grupo de pesquisa. Eu encaminhei um projeto ao CNPq porque depois de vários anos trabalhando sozinha, eu cheguei à conclusão que era um trabalho de equipe, e uma equipe grande, uma equipe que se dedicasse realmente a isso. Então, o trabalho só pôde ser feito, e ainda há uma parte que está sendo concluída, né, graças à dedicação dessa equipe, né, que eu coordeno, e que também se pegou de entusiasmo pelo tema, né? Quer dizer, são todos entusiasmados pelo tema, e nós trabalhamos num clima bastante favorável, bastante harmonioso. E a gente sabe que sem essa paixão não sai o trabalho. Sem essa paixão não sai, não tenha dúvida. Agora, veja bem, você tem estudos dedicados à poesia, desde a poesia setecentista até a poesia moderna. Como é que você caracteriza brevemente a sua linha de trabalho, a sua metodologia usual? Eu tenho trabalhado bastante nessa área, nesse limite de literatura e história, né? Inclusive, essas edições que eu tenho preparado e que, na verdade, respondem a um sentimento que eu tenho da necessidade. Eu acho que a literatura brasileira, ela, pelo menos durante algum tempo, né, ela esteve muito voltada para o estudo imanentista da obra, que eu acho fantástico, porque corrige um defeito que vinha acontecendo nos estudos de literatura. Então, por volta da década de 50, isso se tornou muito acentuado, esse estudo imanentista da obra literária, que procura esquecer ou minimizar o papel da história e do contexto social nesses estudos, né? Isso sempre me incomodou bastante, porque, apesar de sentir que era uma necessidade, uma volta maior para a obra, eu achava que era impossível, né, esquecer essa vinculação histórico-social, né, com essa contextualização da obra. Então, a minha preocupação sempre foi muito de relacionar, né, essa obra, procurar vê-la nas suas características em si, né, sincronicamente considerada a obra, mas também na sua vinculação com o contexto social, né. Felizmente, eu acho que os estudos literários atualmente tomam uma nova direção, e isso já passa a ser bastante valorizado, porque os próprios alunos sentem uma falta enorme dessa vinculação, né? E frequentemente eu sou procurada por alunos que querem desenvolver trabalhos no mestrado ou no doutorado, né? Seguindo por essa linha de pesquisa, que eu acho que agora está tendo uma grande retomada, né, nos estudos de literatura. Melanie, Vereda Literária colheu um depoimento da professora Eliana Muse sobre a sua obra. Vamos ver? A minha convivência com a professora Melânia Silva de Aguiar data de aproximadamente 20 anos, na medida em que fomos colegas durante todo esse tempo na Faculdade de Letras da UFMG. E essa convivência se intensificou consideravelmente nos últimos anos,
em torno de um projeto comum que desenvolvemos, a edição crítica da obra poética de Cláudio Manuel da Costa. E então eu me sinto assim muito à vontade para falar da professora Melânia, das diferentes facetas de sua atividade profissional, tanto como professora da UFMG, não é, professora titular, doutora, etc., quanto como administradora e, sobretudo, como pesquisadora, que é a atividade que ela vem desenvolvendo com prioridade nos últimos tempos. Ela, durante esse trabalho de pesquisa, eu pude conhecer muito bem esse aspecto de Melânia e todas as suas qualidades de pesquisadora, que vão desde um rigor, de uma intuição, de uma acuidade para a pesquisa, a disciplina e a extrema paciência que é necessária a todo pesquisador, principalmente o que trata, o que está voltado para a edição crítica. E, além disso, eu gostaria de falar de uma outra qualidade preciosa da Melânia, que é a qualidade, uma forma de inteligência superior, isto é, a capacidade da simplicidade, da afabilidade e, sobretudo, de uma rara consciência no tratamento tanto pessoal quanto profissional. E aí, Melânia, você gostaria de comentar esse depoimento? Bom, eu acho que o depoimento de uma amiga é muito suspeito, né? A gente não pode nunca confiar muito, não. Ela me atribuiu qualidades que eu discordo. Mas né? é unânime, viu? Não sei disso, não. Agora, ela chamou atenção para um ponto que eu considero importante, que é esse trabalho que nós fazemos em comum, né? Que, como eu já disse, se faz um clima de muita paixão, de muita amizade, de muita afabilidade. Né? Eu espero que até o fim nós continuemos assim. Eu acho que o bom resultado do trabalho tem a ver com isso. Depende disso. É. Helena, voltando às pesquisas dentro das universidades brasileiras, o que você destaca como inovador? Quer dizer, o que tem surgido de inovador no mundo das pesquisas? Bom, eu acho que ultimamente a pesquisa literária tem se voltado muito para essa questão das minorias mesmo, né? Está havendo uma preocupação muito grande em se estudar, por exemplo, a escrita feminina, a literatura feminina, né? Com enfoque psicanalítico ou não, né? E está havendo também essa preocupação com esse aspecto social da literatura que esteve, como eu já disse, bastante esquecido durante algum tempo, ou pelo menos não tão privilegiado, né? E eu acho que está havendo uma consciência cada vez maior no nosso país da necessidade de se estudar os nossos valores literários, não simplesmente a partir de uma teoria francesa ou alemã ou inglesa muito interessante, muito inovadora, mas que de repente não dá conta da nossa realidade ou da nossa produção literária de uma maneira como talvez devesse ser feita, né? Eu acho que é por aí. No que ela tem de peculiar. No que ela tem de peculiar, no que ela tem de valor mesmo, vai entrar muito aí essa questão do valor, do gosto, não é? E que eu acho que não somente o exótico, o que é muito valorizado fora daqui, não é? Mas o que a nossa literatura tem daquilo que é verdadeiramente nosso em essência, não apenas nessa aparência exótica estereotipada, né? Como diria o Otávio Paz, o que ela tem de outra idade. De outra idade, e por isso mesmo, né, de valor dela próprio, né? Ok, então já que você falou em gosto, eu gostaria de pegar uma carona e comentar a situação da crítica literária. Como é que você vê a situação da crítica literária hoje no país? Bom, a crítica literária, ela sempre vai lidar com essa questão do gosto, né? E quando se fala em gosto, fala-se de subjetividade, né? E também, né? Porque nós somos um pouco fruto do cânone literário, daquilo que vem passando através das histórias da literatura brasileira ou das críticas literárias brasileiras, isso é inevitável, né? Mas existirá sempre alguma coisa de pessoal, de subjetivo, o que, aliás, é muito bom, né? Saudável. Isso, muito saudável, né? Porque gera toda uma polêmica, toda uma vitalidade em torno do fenômeno literário, né? Que, do contrário, estaria morto, né? Se fosse apenas uma reprodução. Eu fico pensando, por exemplo, no José Veríssimo, né?
no princípio do século, criticando tremendamente o Cruz e Souza, né, como um péssimo poeta. Então, se não tivesse havido gostos diferentes e pessoais e outras visões do fenômeno Cruz e Souza, né, possivelmente nós estaríamos fadados a repetir aquele juízo crítico tão infeliz, tão distorcido, apesar de ter sido um grande crítico literário, José Veríssimo, né? Portanto, eu acho que a crítica no Brasil atualmente vive um momento de grande vitalidade mesmo, né? De grande dinamismo, porque as correntes convivem bem melhor atualmente, né, do que conviviam, por exemplo, há 30 anos atrás. Eu acho que existia mesmo, principalmente na Universidade Brasileira, uma verdadeira coerção, sabe, do ponto de vista da crítica. Quer dizer, quem não estivesse dentro de certos modelos, de certas... Não prestava, não fazia coisa boa, né? E, de repente, nós voltamos aos nossos críticos do passado, né, procurando ver o que eles apresentam de bom. Quer dizer, já há uma certa valorização do que foi feito, um certo respeito maior pelo que foi feito, né, e uma convivência melhor das várias correntes críticas, que nós vivemos uma verdadeira torre de Babel até há pouco tempo, e ultimamente me parece que isso está sendo mais saudável, sabe, essa convivência mais saudável, um respeito maior pelo que o outro faz e uma valorização, portanto, de várias tendências críticas, né, metodologias, etc. Não sei se isso passa pelo conceito de pastiche, mas tem alguma coisa a ver com o pós-moderno, esse modo de... Quem sabe? Talvez até... Eu acho essa palavra pós-moderna vaga demais, sabe? Para abarcar um fenômeno que ainda está muito próximo a nós e que não nos dá o distanciamento necessário para, às vezes, julgar muito bem. Isso possivelmente passa por aí. Quem sabe? Daqui a uns anos, possivelmente, poderemos voltar a falar sobre isso. Ok. Melânia, acabamos de falar de crítica literária. Então, eu gostaria de uma opinião sua sobre esse chamado fenômeno Paulo Coelho. É um fenômeno difícil, né, de se explicar, né? E eu acho bastante complexo porque vai envolver a questão do gosto, né, de que nós falamos, a questão do valor, que é bastante problemática, né? Enfim, essa explosão Paulo Coelho me lembra um pouco Zé Mauro de Vasconcelos, a quem eu tive a oportunidade de entrevistar no Uruguai, numa ocasião em que ele lá esteve. Eu era diretora do Instituto de Cultura Uruguai Brasileiro nessa época, e ele fez para nós uma palestra e o público, né, ficou sabendo pelo jornal de sua palestra. Então houve uma enchente verdadeira no Instituto, né, para assistir a palestra do Paulo Coelho, que foi, Zé Mauro de Vasconcelos, que foi, aliás, muito interessante. Ele estava apavorado, né, com as perguntas que podiam acontecer, mas no fim ele respondeu a tudo muito bem e foi tudo ótimo. Mas eu fiquei muito impressionada com o público, né, com a quantidade de pessoas, né, um público letrado, um público variado, que estava lá presente fazendo perguntas e se interessando muitíssimo pelas suas obras. Ele é o escritor mais lido no Uruguai, depois de Jorge Amado, né? E isso me pôs, pelo menos, para pensar bastante seriamente sobre essa questão da aceitação de autores como o próprio Paulo Coelho e, por que não, Oswaldo França Júnior, que tem uma literatura um pouco mais trabalhada, mas que é um escritor extremamente bem aceito, principalmente o Jorge brasileiro, e que não oferece na sua obra, pelo menos a uma primeira vista, um valor estético. Aquele valor estético, assim, pelo menos que a academia considera, né? Então, eu não sei responder exatamente a essa pergunta sua, no momento em que o Paulo Coelho tem uma aceitação enorme na França, não é? E que tem sido tão divulgado e tão apreciado, mas é um fenômeno que eu considero complicado. Eu, particularmente, não tenho grandes simpatias pela obra do Paulo Coelho, talvez porque não o conheça tão bem, não sei, não conheço muito bem. Mas é um prato cheio para a estética da recepção, né? Ah, perfeitamente, exatamente. É a questão que vai envolver, né, o famoso tripé, né, da obra do escritor e do leitor, né? Esse leitor põe para pensar mesmo, né? Eu acho que a estética da recepção vai balançar, né, a crítica nessa questão do papel do leitor, e eu acho que é um prato cheio, sim. Ok. Agora eu gostaria que você comentasse para nós o seguinte: nós sempre falamos de Minas, Rio e São Paulo como os grandes polos de produção cultural do Brasil, em literatura,
E o espaço que a gente reserva à literatura mineira em Minas, comparativamente com os veículos do Rio e São Paulo, como é que você vê isso? Olha, eu acho que nós temos um grande trunfo em Minas Gerais, que é a questão do suplemento literário, né? Eu acho que o suplemento literário, que foi retomado agora com tanto vigor, né, pelo Carlos Ávila, né, foi numa época um marco muito importante para... Década de 70. Exatamente, na década de 70, como se ouvia falar de suplemento fora daqui, né, e com tão elogiosas palavras sempre, né? Eu acho que isso volta a acontecer, ele inclusive está assim, com uma apresentação gráfica muito bonita, né, muito bem feita, e certamente está no caminho certo. Agora, evidentemente, essa difusão, né, que tem um Jornal do Brasil, uma Folha de São Paulo, né, um Estado de São Paulo, isso talvez nós não tenhamos em nível nacional, né, tão forte. Mas eu vejo com muito bons olhos, sabe, a publicação mesmo do Hoje em Dia, né, que tem uma parte bastante... Um espaço bom dedicado à literatura, né, no Estado de Minas também, e o suplemento, que é especializado nisso, afinal de contas. Então a situação está melhorando. Eu acho que está melhorando, acho que eu sou muito otimista, mas eu acho que se a situação financeira do país está horrível, se o caos social está aí, eu acho que pelo menos nessa parte de divulgação em Minas, né, nós temos avançado um pouco. Não sei se bem, mas pelo menos estamos avançando. E o programa Veredas Literárias está aí para provar, né? Que nós estamos melhorando, né? Dá um incentivo, né? É um incentivo. Ok. Agora, Melânia, falando de uma outra faceta do seu trabalho, que é a Melânia professora. Eu gostaria de uma opinião crítica sua sobre o ensino da literatura na escola brasileira. O que é que vai bem e o que é que vai mal, na sua opinião? Sim, eu acho que esse problema está vinculado a outros problemas, né, da universidade brasileira. Quer dizer, o ensino da literatura está indo como mais ou menos todas as outras formas de ensino. Nós estamos vivendo um momento bastante delicado na universidade, né? Essa greve que acabou de acontecer prova isso, quer dizer, falta de verbas, falta de recursos, a educação está num patamar bastante baixo, né? Eu acho que nós estamos vivendo problemas muito sérios nessa área. E o ensino da literatura, eu acho que ainda falta avançar muitíssimo, né? Porque é uma coisa que vem do gosto de ler, do incentivo à leitura, que infelizmente nós não temos assim, bastante divulgados. Quer dizer, dentro da universidade há inclusive um desnível muito grande, né? Os alunos vêm às vezes muito mal preparados, né? Com muito pouca leitura. E o professor, fatalmente, ele terá que descer o nível da aula, ele terá que dar tempo para que se leiam obras que, na verdade, deviam estar sendo mais do que sabidas, né? E isso tudo tem a ver com o nosso ensino médio, né? E com o ensino de primeiro grau, que, a não ser nas escolas de maiores recursos ou mais bem dotadas, em que isso é estimulado com mais ênfase, né? Infelizmente, eu acho que o problema é bastante generalizado. Ok. Melânia, é um prazer enorme essa conversa, mas nós estamos chegando com o tempo no final. Então, eu gostaria de fechar a minha participação do seguinte modo. Você é responsável pelo estabelecimento do texto Marília de Dirceu Tomás Antônio Gonzaga. Gostaria que você selecionasse o seu trecho predileto da obra e lesse para nós. Tudo bem, com o maior prazer. Eu vou ler um poema escrito na prisão, estou situando para que ele possa ser melhor acompanhado. É um poema extremamente emotivo, né, do poeta Gonzaga. Meu sonoro passarinho, se sabes do meu tormento e buscas dar-me cantando um doce contentamento, não cantes, mas não cantes, se me queres ser propício, eu te dou em que me faças muito maior benefício. Ergue o corpo, os ares rompe, procura o porto da estrela, sobe a serra e, se cansares, descansa num tronco dela. Toma de Minas a estrada, na igreja nova, a que fica ao direito lado, e segue sempre firme a Vila Rica. Entra nessa grande terra, passa uma formosa ponte, passa a segunda, a terceira tem um palácio defronte. Ele tem ao pé da porta uma rasgada janela, é da sala aonde assiste a minha Marília bela. Para bem a conheceres, eu te dou os sinais todos, do seu gesto, do seu talhe, das suas feições e modos. O seu semblante é redondo, sobrancelhas arqueadas, negros e finos cabelos, carnes de neve formadas.
A boca risonha e breve, suas faces cor-de-rosa, numa palavra, a que vires entre todas mais formosa. Chega então ao seu ouvido, dize que sou quem te mando, que vivo nesta masmorra, mas sem alívio, penando. Ok, muito bom. Melânia, a última pergunta do programa, nós convidamos a professora Eliana Musi para fazer para você. Vamos ver? É uma pergunta surpresa. Surpresa. Melânia, eu gostaria de fazer uma pergunta extremamente ligada à nossa pesquisa, ao trabalho que viemos desenvolvendo juntos e que procura ver esse trabalho, as projeções futuras desse trabalho. Uma vez que você já fez a edição do Tomás Antônio Gonzaga, aqui estamos terminando a edição crítica do Cláudio Manuel da Costa, eu gostaria que você avaliasse um pouco as perspectivas que esse tipo de trabalho apresenta no contexto da universidade brasileira, do pesquisador brasileiro. Eu acho que essa pesquisa comprova que é possível se fazer esse tipo de trabalho de edições críticas com um grupo de alunos, né, bolsistas, com professores recém-formados, né, e que essa pesquisa ela abre um campo grande dentro da universidade brasileira para um novo tipo de trabalho que até então, que eu saiba, não era feito normalmente com alunos, né, e que pode servir de exemplo, então, para outras universidades, né? Eu acho que é um campo riquíssimo que se abre aí. Ok. Melânia, Vereda Literária agradece a sua entrevista e deseja mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite que me foi feito para estar aqui hoje. Foi um prazer. Ok, prazer todo Obrigada. nosso. Pois é, a dedicação da professora Melânia deve servir de incentivo para todos nós.